Oi, eu sou o Felipe e tá aí, como prometido, todo final de semana um vídeo comentando as notícias mais bizarras que você não viu ninguém falando. Que foi? Quem foi que disse alguma coisa sobre início da semana? Tá maluco? Eu deixei claro que seria todo final de semana, mas olha pelo lado bom, eu tô com o cabelo na régua. Sejam bem-vindos a mais um episódio desse quadro que você nunca viu antes. Notícias dessa semana com piadinhas irônicas. TikTok. Uma mulher francesa de 22 anos foi encontrada morta em uma antiga igreja na Itália. Ela foi lá porque estava interessada em explorar lugares assombrados. Ela até conversou com a própria família sobre seu plano antes de deixar a sua vila em Lyon. A polícia acha que ela poderia estar tentando participar de uma trend do TikTok sobre caça a fantasmas. Eles também acham que a morte dela pode ter sido parte de um jogo nas redes sociais ou da ideia de fazer uma pegadinha com alguém. A polícia ainda procura outro jovem que estava com ela. A mulher e seu amigo foram vistos na área vestidos de forma estranha, como fantasmas ou vampiros. Uma testemunha disse que a mulher parecia muito pálida e magra, como um cadáver ambulante, o que levantou as suspeitas de que ela tenha levado a sério demais essa coisa de se fingir de fantasma. Mas a graça da bizarrice acaba por aqui porque ela foi esfaqueada e sangrou até a morte. Ela também foi baleada por 3 vezes depois de morrer. Parte do sangue foi limpado provavelmente pelo assassino, e não havia sinais de luta. Se a hipótese da pegadinha estiver correta, fica aí o aviso de que "It's a prank, bro" nem sempre é o bastante. Perto do seu corpo, a polícia encontrou marshmallows e mantimentos que ela havia comprado. Ela estava vestindo leggings, um moletom e um casaco longo. Ela não tinha nenhuma identificação ou telefone com ela. Mas a verdade é que provavelmente foi o amigo que matou ela mesmo. A polícia inclusive já emitiu um pedido de prisão pro cara. Pior do que ser morta de um jeito triste desse é ser morta por um cara cuja foto da rede social é essa. Cultura pop. Na Escócia, a polícia recebeu uma chamada sobre um homem armado num trem. O maquinista fez um desvio e parou em uma estação para que os policiais agissem. Mas quando verificaram, descobriram que o perigoso homem armado era um Stormtrooper. Ele estava indo para uma convenção de quadrinhos chamada D-Con. O homem, conhecido na internet como Grampian Stormtrooper, usava uma fantasia de personagem de Star Wars. E como se a coisa já não fosse cômica o bastante, ele também usava um kilt, aquela famosa saia escocesa. O cosplayer disse no Facebook que teve que conversar com muitos policiais, inclusive alguns armados, de verdade, que insistiam que essa arma aqui é real. A sorte do cosplayer é que sua armadura era branca, porque se fosse preto, até guarda-chuva viraria fuzil para os policiais. A polícia levou o homem até sua casa para pegar uma sacola e guardar a sua perigosíssima arma de prático que dispara laser imaginário e faz barulhinho de para não assustar ninguém no trem. Que vamos ser sinceros, não tem nenhum otário aqui, com certeza essa reclamação veio de uma única pessoa e que provavelmente tinha o cabelo assim. Terremoto. Justin Allen de Horsham, na Pensilvânia, viveu o pesadelo de muitas pessoas. Ele se encontrou fora de casa durante um terremoto de 4.8 na escala Richter, perto da cidade de Nova York, o que já é assustador por si só, mas não tão assustador quanto passar por um terremoto com médicos passando um bisturi no seu saco. Sim, o cara estava na mesa de operação fazendo uma vasectomia. Justin pensou que fosse apenas um trem passando ou algum barulho de escritório, até que seu médico disse que era um terremoto e interrompeu brevemente a cirurgia. Apesar da situação instável, Justin não ficou muito preocupado porque o médico o assegurou e já tinha explicado tudo de antemão. No final, ele até achou a situação engraçada e manteve a calma. Após o terremoto, Justin tweetou sobre a sua experiência incomum e acabou viralizando no Twitter gringo. Quando questionado pela nossa equipe de reportagem, Justin disse: "Pois é, poderia ser pior, né? Eu poderia ter filhos? Sim, eu sou o maior hater da paternidade que existe, me julgue." Religião. Um padre da Polônia foi condenado a 18 meses de prisão por fazer coisas no mínimo pecaminosas. Ele basicamente deu uma festa onde, em vez de vinho da Santa Ceia, era servido pó e cerveja, e em vez do corpo de Cristo, você tinha o corpo de Christopher, um garoto de programa sarado e novinho. Mas até aí dar uma boa festa não é crime, é pecado. Mas não é crime. O crime se deu porque ele forçou um dos garotos de programa, que aliás não se chamava Christopher, foi só uma piada, a tomar um comprimido de Viagra atrás do outro. Um dos participantes da festinha ligou para a emergência e quando a ambulância chegou, o padre se fez de São Pedro, encontrando gente que fala pegando em você e não abriu o portão. Eles só puderam ajudar o rapaz desmaiado depois da chegada da polícia, que talvez tenha demorado demais porque estava ocupada protegendo a humanidade contra o Império Galáctico. O bispo da diocese onde o padre atuava pediu demissão
instituição e o padre em si, que tem o estranhíssimo nome de herói de série ruim que passava nas tardes do SBT, ele se chama Thomas Z, foi excomungado. O Vaticano afirmou que tudo tem limite. Orgia com adultos eles não vão tolerar. Gente, pelo amor de Deus, quem escreveu isso? Devido à natureza do caso, o julgamento aconteceu em segredo e a defesa já informou que não vai recorrer. Pênis, vocês perceberam que as notícias meio que são todas sobre isso hoje? Em um artigo publicado na Nature, um grupo de cientistas descreveu como desativaram um gene no início do desenvolvimento de alguns camundongos e eles acabaram com um embrião de camundongo que tinha 6 pernas por acidente. As 2 pernas extras cresceram, sim, lá onde era pra ter outra coisa. À medida que o filhote cresce dentro da mãe, ele primeiro começa a formar a cabeça e depois gradualmente constrói o resto do corpo. No início, os genes se concentram na formação do corpo e na preparação para órgãos importantes que vão vir depois. Durante esse período, essas novas partes, como canais de saída e as partes íntimas, se é que você me entende, são formadas porque as células vão interagindo entre si. Um tecido sabe o que se tornar porque sabe onde está. Embora as pernas e os braços sejam semelhantes em alguns aspectos, nessa fase inicial, as caudas e as partes íntimas são mais parecidas. Os cientistas, então, pensam que elas podem vir de uma mesma estrutura inicial dos animais do passado. Então, quando o gene TGFBR1 é desligado, a cauda e o pênis do coitado do rato viram patas. O que causaria um paradoxo bizarro, já que a mão tá pertinho ali para descabelar o palhaço, mas sem palhaço para ser descabelado. E eu sei que você deve estar ouvindo essa notícia e se perguntando, tá, mas por que eles fizeram isso? E pode se sentir inteligente como um cientista porque eles fizeram a mesma pergunta. Os pesquisadores estão curiosos para saber se a forma como os corpos se desenvolvem poderia explicar por que as cobras não têm patas traseiras, diferente da maioria dos lagartos. Talvez o mecanismo desse gene seja a explicação evolutiva para a criação de membros. Aparentemente, quem acredita que só existem 2 gêneros vai ter que aceitar 3 agora: masculino, feminino e mão. Tem alguma piada sobre fetiche com pés em algum lugar dessa notícia, mas eu não consegui pensar, então deixa pra lá, foi o que deu. Pelo menos dessa vez, a próxima notícia não é sobre pintos. Testículos. Um canal de notícias mexicano cometeu uma gafe bem bizarra ao cobrir o eclipse solar que aconteceu no dia 8. Eles tiveram a ideia genial de compartilhar ao vivo as imagens captadas por espectadores que assistiam ao eclipse, sem verificar os clipes individualmente por completo. Enquanto o apresentador falava sobre as cidades onde as pessoas podiam ver o eclipse, um clipe na tela mostrava um homem fazendo o seu eclipse pessoal, usando suas partes íntimas para bloquear o sol. Uma das âncoras ficou chocada, mas o seu parceiro continuou falando como se nada tivesse acontecido. O clipe foi retirado rapidamente e o âncora explicou que os espectadores é que haviam enviado os vídeos e era melhor não dar bola para aquilo. Não tenho nenhuma palavra boa para descrever essa próxima notícia na transição porque é muito bizarra. Sério mesmo, escuta essa. No dia 5 de abril, Ronald Reiher, um quiroprata aposentado de 69 anos, marcou um encontro com Thomas Crider, um imitador do Elvis Presley, mas que também trabalhava como guia de um museu do Star Trek. Os dois estavam envolvidos em um relacionamento de BDSM. Thomas Crider deu um beijo de despedida em sua esposa e partiu para encontrar o seu amante em segredo, um homem que a moça acreditava ser apenas um bom e velho amigo. Mas esse velho amigo decidiu amarrar e imobilizar Thomas Crider. Talvez as cordas não foram o bastante e ele decidiu aplicar o famoso truque do clorofórmio. O homem foi desmaiado várias vezes com um agente químico que, surpreendentemente, não funciona como nos episódios de Chapolin. O clorofórmio é uma substância tóxica que gruda nos neurônios e isola as suas conexões. Basicamente, ele desconecta seus neurônios uns dos outros, o que você não precisa ser nenhum gênio das neurociências para saber que é perigoso. É claro que qualquer pouquinho maior disso vai fazer os neurônios morrerem em cadeia e a pessoa, bigodar. Se o crime aconteceu de forma consensual e saiu do controle, ou foi tudo uma armação do quiroprata, a polícia ainda está investigando. O que sabemos é que ele já está preso e esperando o julgamento que ocorrerá em 21 de maio. Se há alguma dica que pode ser dada com essa notícia é, se você for dopar um imitador do Elvis Presley durante uma sessão de sexo masoquista, lembre-se de não usar muito clorofórmio, ou pode acabar como um quiroprata aposentado, ou um padre que tem gostos peculiares, vai saber. Giro da semana. E no giro da semana nós temos leis esquisitas que foram aprovadas ou sugeridas dos Estados Unidos. Na Flórida, o governador Ron DeSantis aprovou uma lei que permite que os empregadores de áreas externas
não forneçam proteção contra o sol durante o verão. É claro que um trabalhador morto por insolação e hipertermia produz menos, mas sabemos que não se tratam de uma grande crueldade, já que são apenas commodities substituíveis que, por acaso, algumas pessoas ainda insistem em chamar de humanos. O mesmo governador também aprovou uma lei que obriga as escolas a ensinarem os horrores do comunismo. Que escola, você me pergunta? O jardim de infância. Sim, crianças de até 5 anos de idade vão ter aulas sobre comunismo, enquanto comem cola e brigam para decidir quem vai ser o Sonic. O estado do Tennessee baniu os chemtrails, e se você não conhece esse termo, o que significa que você deve ser uma pessoa com a sanidade ótima, eu te explico. Chemtrails são os rastros de material químico deixados por aviões do governo para contaminar a população e causar câncer, infertilidade e outras mazelas. E você deve estar se perguntando, e podia fazer isso? Não, não podia. É por isso que chemtrails são apenas uma teoria da conspiração. O governo gastou o dinheiro do contribuinte para proibir algo que não acontece. Mas Felipe, eu já vi uma lista branca dessas no céu. Pois é, isso é condensação causada pelo movimento de ar quando o avião passa. Você vai perceber que essa nuvem nunca desce até você. O Tennessee aparentemente está redigindo outras leis para proibir a Terra de ser redonda, o chip com a marca da besta, o homem de ir à lua, mas também o monstro do Lago Ness, o Yeti, o Pé Grande e o Saci. Não porque ele é uma lenda, mas porque se ele aparecer nos Estados Unidos, com certeza é um imigrante ilegal. E por falar em imigrante ilegal, a política Marjorie Taylor Greene deu uma sugestão incrível para lidar com a galera que insiste em pular o muro: laser espacial. Ela obviamente não sabe muito bem como fazer isso, mas disse que se Israel consegue ter um sistema de defesa tão poderoso, os Estados Unidos também devem ter. E pensando bem agora, eu acho que eu sei quem foi que fez aquela denúncia do Stormtrooper. Mas essa ideia dela de fazer um laser espacial muito provavelmente veio de uma teoria de conspiração que ela mesma publicou. Segundo ela, as queimadas na Califórnia em 2018 teriam sido causadas por lasers judeus do espaço. Eu juro por tudo que eu não tô inventando isso. Mas até aí, essa moça falando bobagem não é nada de novo, né? Segundo ela, o último eclipse foi um sinal de Deus para que a gente se arrependa. Mesmo que eclipses sejam sinais totalmente previsíveis e mensuráveis, ela também acredita que supremacistas sionistas estão financiando muçulmanos para irem até a Europa transar com europeias para extinguir os brancos. Ela disse também que era contra o aborto. Afinal, esses bebês indesejados poderiam servir em empregos que ninguém quer. E uma vez ela também acusou outra política de usar uma suposta polícia secreta para espioná-la, mas em vez de dizer que era Gestapo em referência à polícia secreta nazista, ela disse que foi perseguida pela polícia Gazpacho, que é um tipo de sopa. E também falou que o aquecimento global até é verdade, mas ele é ótimo para nós. Ela também perguntou por que as pessoas acreditavam que crianças poderiam pegar varíola do macaco se era uma doença sexualmente transmissível. Enfim, daria para fazer um vídeo inteiro só elencando as maluquices que essa mulher já disse. Pelo menos as notícias sobre genitálias acabaram. Esse foi o vídeo de hoje, a gente se vê na próxima. E é sério, eu prometo que o quadro de notícias vai ser no início da semana mesmo, tá bom? Fui!